Bem, irmãos, podemos assentar. Nós estamos no nosso mês da família, nosso tema, o doce sabor da família. Vamos falar juntos? O doce sabor, nossa divisa, Gálatas 5, 22 e 23. Irmãs, leiam primeiro. Os irmãos agora, mas nosso tema nesta noite, famílias que experimentam fruto do Espírito, a bondade está presente. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós rogamos que nesta hora o Senhor volte nossos corações, nossas mentes a compreender o Teu propósito, o Teu querer. Fala conosco, Deus. Fala, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Traz a Tua palavra, ó Deus, que produz efeito da Tua justiça, que produz esperança, que produz fé aos corações. Que nesta noite, ó Deus, possamos sair daqui profundamente edificados, transformados, ó Deus, pela glória e pela maravilha da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus contou uma parábola muito interessante. Haviam dois homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. Esse homem pobre era posto todos os dias, ele ficava à frente da casa deste homem rico. E este homem pobre olhava para a mesa do rico e ele desejava comer as migalhas que os animais comiam. Olha que interessante isso. Aquele homem muito rico não tinha nada para ajudar aquela pessoa que estava em dificuldade. Queridos irmãos, a miséria na nossa sociedade se dá ao egoísmo dos seres humanos. Muitas pessoas olham para o próximo e não ajudam o próximo. A ausência de generosidade aumenta a miséria no mundo. A ausência de generosidade é a manifestação mais clara de que a pessoa está morta. Ela é viva, mas ela está morta espiritualmente. Quem não consegue ajudar o próximo, quem não consegue contribuir com alguém, está vivo, está vivendo uma vida vazia e sem sentido. E isso gera uma destruição para a vida e para as famílias. Hoje, o nosso tema é falar sobre bondade. E a palavra no grego que fala sobre bondade, ela está agathusine. Agathusine é a palavra no grego. E ela aparece algumas vezes no Novo Testamento. Ela aparece 3 vezes. E ela tem na sua origem a palavra ágape e também ágatos. Ágatos já aparece mais de 100 vezes. Ágatos diz que tudo que é excelente é ágatos. Então, agatus está nesse sentido. Se você tem algo de bom para oferecer e não oferece, então isso implica que não há em você amor. Essa é a ideia. Não há amor. Se você pode fazer o bem a alguém, estender a sua mão a alguém, mas não faz, isso demonstra uma ausência de sensibilidade, uma ausência de cuidado, uma ausência de humanidade. E como essa semana foi triste para sabermos que foi achado um feto no lixo, um feto num terreno baldio, foram achados cachorrinhos jogados no lixo. Que coisa triste. A ausência de humanidade. A ausência de humanidade. E isso, eu me lembro, um dia desse eu estava lá no centro com as meninas e eu estava falando para elas que a gente usava aquele eixão, e muitas das vezes a gente usando aquele eixão, a gente via homens sentados
E entravam senhoras, e aqueles homens ficavam sentados. A ausência de bondade, a ausência de generosidade. Queridos irmãos, como o nosso mundo precisa e como as nossas famílias precisam. Queridos, o número de idosos abandonados, esquecidos, é assustador, é assustador. Soraya trabalhou por mais de 12 anos no posto de saúde, lá no Jardim Primavera, e nós socorríamos algumas famílias e algumas pessoas idosas lá, e teve um idoso que nos causou um impacto muito grande. Foi um idoso que foi morto, mas só foi achado 15 dias depois que foram sentir falta dele. Quando chegaram lá, já estava em estado de putrefação. Olha que coisa triste, que coisa horrível. E o mais horrível ainda, ele tinha 3 filhos. E os filhos não ligavam para ele. A ausência de amor, a ausência de verdadeira vida, a ausência de verdadeira humanidade. Se nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, um dos principais traços que precisa constar em nós não é o traço do coração do homem rico, que não se preocupava com o seu próximo e aquela que estava passando dificuldade, mas precisa constar em nós essa característica do amor, a característica da bondade, a característica do cuidado, a característica de se preocupar com o próximo, principalmente dentro de nossas famílias. Quantas famílias estão sofrendo por conta disso? Na pandemia foi assustador o crescimento do número de feminicídios, mas mais assustador ainda é o crescimento do ataque e das barbáries contra as crianças. Queridos irmãos, quanta barbárie está acontecendo com crianças, e isso está sendo praticado por pais. Olha que coisa terrível. Olha o estado da degeneração social, olha o estado da degeneração que a nossa sociedade vive. Nós, como igreja, nós precisamos lutar contra esse tipo de situação, e nós vamos lutar isso tendo dentro dos nossos lares um coração que pareça, que demonstre essa qualidade do Espírito Santo em nós, que é a qualidade da bondade, a qualidade da generosidade. Deus deseja nos dar essa capacidade de sermos generosos, de sermos cuidadosos, de sermos amorosos em nossas famílias. Por isso, queridos irmãos, a primeira parte que eu queria abordar nessa noite: famílias que vivem no Espírito Santo são generosas em palavras bondosas dirigidas uns aos outros. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus falou que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E diz que a flecha mais terrível é a flecha que sai e que você desfere com os seus lábios. Quantas famílias são amaldiçoadas por palavras que não são refletidas diante de um impulso e diante de um momento, num momento em que se exaspera as emoções, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, principalmente dentro de nossas casas. Querido irmão, querida irmã, se você já desferiu golpes com a sua língua, com palavras ruins ao seu cônjuge, aos familiares, peça perdão isso hoje a Deus, quebre isso em nome do Senhor Jesus, porque isso são brechas espirituais que destroem vidas, destroem almas, destroem corações. Ainda em Provérbios 15, 4, diz assim: palavras suaves, bondosas, são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Olha que coisa horrível, queridos irmãos. Eu, ao longo desses meus 25 anos de ministério pastoral, eu já atendi mulheres que foram muito massacradas com palavras extremamente ruins de seus cônjuges. Mulheres que foram massacradas profundamente com palavras enganosas. Queridos irmãos, que isso não seja encontrado em nossas vidas, que isso seja extirpado em nossas famílias nesta noite. Amém, igreja? Nossas famílias merecem o nosso melhor, e o nosso melhor vem do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?
Então diz assim comigo: eu preciso mais do Espírito Santo em minha vida. Para ensaio foi bom, agora vamos falar com fé. Eu preciso mais do Espírito Santo em minha vida. Um dos autores muito interessantes que a gente conhece é o pastor Gary Chapman, que ele escreveu as 5 linguagens do amor. E eu queria usar então um pouco do texto dele, aplicando para nós nesta noite, falando sobre essas palavras bondosas. Eu queria sugerir 5 tipos de palavras para que nós possamos refletir e levar a nossa mente para este propósito. Então, ao conversarmos e dialogarmos dentro dos nossos lares, que nós possamos ter palavras de encorajamento. Fala comigo, palavras de encorajamento. O que são essas palavras? São essas palavras que estimulam e apoiam a outra pessoa. Estimule e apoie o seu filho, estimule e apoie o seu esposo, a sua esposa. Nós precisamos ter essas palavras de encorajamento, não palavras de desencorajamento. Oh, queridos irmãos, infelizmente eu já vi pessoas que desencorajam as outras pessoas até mesmo de viver, sabia? Eu já vi pessoas que fazem isso. Tenhamos esse cuidado, até mesmo na situação mais difícil, mais complexa, mais difícil que você possa imaginar, que dos seus lábios saiam palavras que venham a encorajar a outra pessoa a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus, o cuidado do próximo, porque isso faz com que a alma se alimente de uma esperança. E nesse tempo de desesperança, nesse tempo de notícias tão ruins, nós precisamos ter palavras de encorajamento. A segunda, palavras de elogio. Maridos, deixa eu perguntar, você falou para sua esposa essa semana que ela é linda? Amém, amém, glória a Deus. 7 vezes, amém, isso mesmo. Vou te dar um bombom no final. Opa, não tem um bombom, vai ficar para a próxima. Palavras de elogio. Esposas, vocês falaram para o seu marido que ele é uma pessoa muito inteligente? Que você admira ele? Percebam, queridos irmãos, às vezes nós estamos dentro de um relacionamento com as pessoas mais importantes do nosso lar, da nossa vida. A gente não dá uma palavra de encorajamento, a gente não dá uma palavra de elogio. Nós, nesta noite, precisamos refletir sobre isso e precisamos levar com que o nosso coração e a nossa mente reflita sobre isso. Palavras de elogio, elogie a sua esposa, elogie agora aí a sua esposa, querido irmão, elogia, olha para ela e fala assim, você está linda, meu amor, fala isso. Agora você, esposa, fala para o teu marido assim, olha, você é muito especial para mim. Porque eu não posso mentir, né, irmãos? Às vezes você fala para a esposa que ela é linda, mas homem não é bonito, não. Homem é sempre uma coisa, um milagre que Deus faz, né? Cega as esposas, né? Igual a minha, eu falo assim, o que você viu em mim? Já era careca, já estava barrigudo. Eu sempre fico pensando assim, Deus é bom, Ele faz assim, o olhar da minha esposa olhar para mim e falar assim, você é tão lindo. Eu falo, oh Deus, continua, Senhor, essa obra. Queridos irmãos, palavras educadas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, queridos irmãos, as regrinhas básicas, né? Com licença, por favor, obrigado. Precisamos sempre ensinar isso. Bom dia, né? Tenho até um vídeo que corre na internet, que eu acho tão interessante, que tem uma pessoa que quer entrar no prédio, e ela chega lá e fala assim, abre aqui, porteiro, abre aqui a porta. Aí o porteiro, quem é você mesmo? Quem é você? Aí chega um outro vizinho e fala, bom dia, senhor Antenor. Que bom, bom dia, dona Maria, entra aí. Daí a pessoa entra, mas por que você não deixou eu entrar? Aí, você quer falar com quem mesmo? Eu quero falar com a dona não sei o que, eu sou a proprietária daqui. Aí chega uma pessoa que vai fazer uma entrega, bom dia, seu Antenor. E o vídeo vai passando nesse sentido. E que nós estamos vivendo uma sociedade, queridos irmãos, uma sociedade que é vingativa. Você já viu pessoas dentro do carro?
o tanto que quer ser vingativo, você quer entrar e a pessoa não te deixa entrar, e às vezes está acontecendo isso dentro dos prédios. Um bom dia, que Deus esteja te abençoando. Isso, como povo de Deus, deve ser marca, deve ser um bom perfume nosso. Palavras educadas, palavras de fé. Você deu uma palavra de fé essa semana para os seus filhos? Palavras de fé. Queridos irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar da razão da nossa fé. A razão da nossa fé é que Deus nos amou de tal maneira que, fala comigo, igreja, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de fé, queridos irmãos, palavras de fé. Às vezes na sua igreja, às vezes lá na sua casa, você está falando tão mal do governo, dos políticos. Ao invés de falar mal do governo, dos políticos, que tal nós exercitarmos a palavra de fé? Amém, irmãos? Porque a palavra da nossa língua, querido, presta nisso. A nossa língua precisa proferir bênçãos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós precisamos proferir bênçãos. Por mais que sejam circunstâncias difíceis, dias difíceis, vamos abençoar e não amaldiçoar, queridos irmãos, porque essas coisas vão fazendo com que a sociedade, as pessoas fiquem cada vez empolvorosas em situações ruins. Queridos, tem gente que está assim separado um do outro pelas questões políticas. Não. Palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras de educação, porque nosso mundo precisa dessas coisas, queridos irmãos. Amém, igreja? Amém? A nossa palavra precisa ser uma palavra de fé. Quantos aqui querem um Brasil melhor? Amém? Amém. Então é isso que nós vamos falar. Queremos um Brasil melhor. Vamos falar juntos? Queremos um Brasil melhor. Quantos aqui querem um Brasil com menos violência? Então vamos falar, queremos um Brasil com menos violência. Quantos querem aqui um Brasil que tenha estabilidade econômica? Eu quero. Então vamos lá, queremos estabilidade econômica. Nós precisamos usar o nosso lábio para edificar e abençoar. Amém, irmãos? Agora também, nós precisamos usar os nossos lábios também, é a parte mais difícil das conversas, que é a exortação, né? A exortação. Queridos irmãos, exortar alguém não é tarefa fácil. Então, você não pode exortar o seu cônjuge e os seus filhos sem antes orar, sem antes jejuar, sem antes refletir bem nas palavras que você vai dizer. Porque a exortação, ela não visa a destruição do outro, mas ao contrário, a exortação, ela visa a melhora da vida da pessoa. Amém, igreja? Amém? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Ah, pastor, mas a Bíblia fala, não se turbe o sol sobre a vossa ira. Sim, não se turbe o sol da vossa ira, mas se você está irado, você fica, tranca o seu lábio. Está vendo? O que você faz quando você está irado? Vai lá diante de Deus, ora, limpa o seu coração, limpou o coração, pede para Deus a direção. Pensa comigo. Às vezes você teve uma discussão lá essa semana, ou semana passada, ou ano passado, e você teve aquela discussão e pensa, e a discussão foi azedando, e você ficou um tempo meio distante, assim, né? meio de mal da esposa, né? Às vezes você não fica assim meio de mal da esposa, fica sem conversar, né? E a mulher fica meio longe, o homem fica meio longe, né? Os filhos ficam meio longe, fica aquela situação, aquela coisa. Agora pensa, se você tivesse parado naquele momento e falado assim, vamos esperar um pouquinho para a gente conversar sobre esse assunto. Isso se chama sabedoria. Nem tudo que a gente quer falar, a gente deve falar. Amém, irmãos? Amém? Nem tudo que a gente quer falar, a gente deve falar. A gente tem que refletir sempre sobre isso. E sempre, queridos irmãos, hoje estava conversando com o irmão na porta da igreja,
Ele estava falando, pastor, eu quero que o fruto do Espírito seja natural em mim. Sim, vai ser natural em nós. É igual quando você foi aprender a dirigir. Você se lembra a primeira vez que você foi tentar dirigir? Lembra a primeira vez? Quantos aqui deixaram o carro apagar? Não, você está dentro da igreja, está diante de Deus. Quantos aqui a primeira vez que foram dirigir deixou o carro apagar? Quero ver as mãos levantadas aí, tá vendo? Todo mundo. Hoje você deixa? Eu de vez em quando, entendeu? De vez em quando eu ligo assim, de vez em quando minhas filhas falam, pai, o que está acontecendo? Eu ligo, desligo o carro, não sei o que acontece, dá umas pane assim de vez em quando. Mas fica natural, a gente vai deixando de acontecer isso. Porque a gente vai treinando, fala comigo, treinando. Fala comigo, igreja. A vida no Espírito, crescer no Espírito Santo de Deus precisa de treinamento. Treinamento. Por isso que você precisa pensar. Por isso que você precisa treinar. Então treine isso essa semana. Essa semana eu vou dar palavras de encorajamento todos os dias na minha casa. Amém, igreja? Então fala comigo, palavras de encorajamento. Todos os dias. Eu vou dar elogios. Todos os dias. Mesmo que não mereça, eu vou dar um elogio. Amém? Que às vezes, né? O marido gosta de lavar prato, né? Lá em casa eu gosto de lavar os pratos, mas o prato quebra, os copos quebra. Aí a esposa olha assim, nós vamos ter que comprar, abrir uma loja, né, Carlos? Porque quebra muito prato. Mas eu falo assim, mas eu estou tentando, né? É assim. Elogio, treinamento. Vai chegar uma hora, né, Nilson? A gente aprende, né? Para de quebrar. Ou então quebra tudo de uma vez, né? Palavras educadas. Fala comigo. Palavras educadas. Palavras de fé. Não, fala igreja. Palavras de fé. E exortação. A exortação sempre com cuidado. Nunca no ímpeto das suas emoções. Exortação é coisa séria. Só depois de oração e de jejum. Eu recomendo assim. Está muito bravo com o marido? Está muito bravo com a esposa? Fica uma semana orando. Se depois de uma semana você achar que ainda deve falar, os homens geralmente vão esquecer já a partir do 3º dia. As irmãs eu vou recomendar 10 dias de oração. Aí depois dos 10 dias. Estou brincando, irmãs, não fiquem bravas comigo, não. Famílias que vivem no Espírito são gentis. São gentis. É estranho uma casa que se diz cristã e tem palavras chulas, palavras de baixo escalão. É estranho. Porque a palavra de Deus fala muito sobre a nossa fala. Que a vossa fala seja sempre temperada, doce, agradável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, queridos irmãos, dentro do lar cristão, é importante a gentileza. É importante a educação. É importante ser gentil. Se você tem esse hábito, essa coisa de falar filha de não sei o quê, e não sei mais o quê, sabe essas coisas? Peça hoje para Deus tirar isso do seu coração, da sua mente. Amém, igreja? Você acha que vai melhorar? Se você melhorar nesse ponto, você acha que a sua família vai melhorar ou não? Sim ou não, igreja? Vai melhorar, não vai? Queridos irmãos, nós precisamos aprender a viver a bênção que Deus tem para nos dar. Nós precisamos viver essa bênção. Nós precisamos nos disciplinar a viver essa bênção de Deus. Nós precisamos buscar essa bênção todos os dias, todos os momentos. Ensine os seus filhos a serem gentis. Ensinem eles a gentileza, a educação. Marido, eu quero falar com você. Trate a sua esposa como uma rainha verdadeira. Não trate ela como uma qualquer. Trate ela como uma rainha verdadeira.
Esposas, trate o seu marido como um rei, para que os seus filhos aprendam assim, e quando eles forem sair para procurar alguém para se casar, procure alguém que seja nesse nível para mais. Amém, igreja? Do seu nível para mais. Agora, se o seu nível está muito embaixo, irmão, vamos elevar o nível. Nós podemos, e eu quero te dizer isso nessa noite. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus está liberado para mim e para você, para sermos melhores crentes, melhores maridos, melhores esposas e melhores filhos. Quero ouvir um amém bem forte da igreja. Amém. Você crê nisso? Então levanta a sua mão e diz assim: eu creio nisso. Eu creio que Deus quer nos dar isso nessa noite, quer derramar sobre nós este Espírito dele. Nós precisamos desejar isso. Agora, atos de gentileza. Maridos, prestem atenção. Abrir a porta do carro, puxar a cadeira, dar a mão quando ela for subir a escada. Isso ajuda bastante, não ajuda, irmãs? Sim ou não? Sim ou não, irmãs? Amém, irmãs? Agora, as irmãs, me digam se isso aí pode ser interessante ou não. Arrumar o prato da janta, isso é bom, né? Preparar o prato que o homem gosta, presta atenção, irmãs. Fazer a sobremesa que o homem gosta. Preparar uma noite especial. Tudo tem a ver com comida com o homem, já percebeu? É tudo a ver com comida. Agora, com os filhos. O que você pode fazer de gentileza para os seus filhos? Ajudá-los nos estudos, isso é muito importante. O pai e a mãe ajudar nos estudos. Eu sei que vai chegar numa hora, igual eu cheguei agora com as minhas filhas, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu estudei já não serve mais, porque está tudo diferente. A matemática não é mais a mesma, a física, então, Deus me livre, não vou falar nem de química e nem de umas matérias que elas têm hoje que eu nunca vi na minha vida, mas eu falo para elas: filhinhas, eu vou orar muito por vocês, e vocês têm um Dr. Google para consultar, pode usar o Dr. Google com vontade, mas nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos. Eu quero dizer para os pais: orem todos os dias pelos seus filhos, imponham suas mãos sobre a vida dos seus filhos, abençoe toda a vida do seu filho, toda a história dele, tudo aquilo que ele for fazer daqui para frente, que você possa abençoar. Quero falar para aqueles que já são avós: abençoe os seus netos, estenda sua mão sobre eles e abençoe os seus netos, abençoe os seus filhos também, abençoe seus genros e suas noras, abençoe sempre em todos os momentos. Isso são gestos de gentileza, gestos de bondade, gestos que transformam e fazem com que a família se torne cada vez mais um ambiente agradável, harmonioso e vitorioso. Por último, famílias que vivem no Espírito são liberais. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais, ao passo que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. Você é liberal, irmão? Você é liberal? Quando alguém me pergunta: pastor, o 10% é do bruto ou é do líquido? Aí eu já falo: irmão, você tem que converter. Porque se você é cristão verdadeiro, eu ouvi uma história maravilhosa. Eu esqueci o nome dele, mas ele era o dono da Colgate. E ele começou dando o seu dízimo de 10%, e aí um dia Deus falou para ele assim: você só me dá 10%. Daí ele começou a dar 20%. Aí chegou um missionário da África falando que precisava de um hospital. Aí ele falou assim: você vai ouvir isso aí? Você pode construir 10 hospitais e não vai construir. Ele construiu um hospital, e a partir daquela construção ele resolveu dar 50% do que ele ganhava do prolabore dele. E o final da vida dele era: ele vivia com 10% e 90% era para a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser liberal. Isso é ser liberal. A palavra de Deus está nos garantindo e nos dizendo que quanto mais você investe no reino de Deus, mais você será vitorioso e abençoado. Amém, igreja? Quantos acreditam nisso? Então fala assim: eu creio
que a minha prosperidade vem de Deus. E vem de Deus mesmo, irmãos. Vem de Deus. Deus abençoa, queridos irmãos. Quais são os seus atos de generosidade na sua casa? Irmãs, quantas centenas de sapatos você tem? Homens, quantas centenas de roupas você tem? Ah, queridos irmãos, eu vou dar o testemunho que o irmão Glênio me deu aqui hoje. Essa semana o pastor Edivaldo me ligou e falou assim: Pastor Carlos, o senhor tem uma cesta básica aí? Eu falei: tenho, pastor, tem 4 cestas básicas aqui. Pastor Carlos, o senhor me ajuda a fazer o Dia das Mães aqui da congregação? Aí eu falei para ele: pastor, eu tenho aqui os presentes diários, serve 10 presentes diários? Serve, pastor, serve sim. Eu vou fazer o Dia das Mães aqui na congregação. Eu falei: amém, irmãos. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, eu ia falar sobre isso nessa noite. Todos os cultos de ceia, você sabe que a gente pede para você trazer uma cesta básica. Mas eu estava pensando nisso, gente, eu estou condicionando o meu povo a um pensamento pequeno. Eu quero que você tenha um pensamento exponencial. Eu quero que você tenha um pensamento de generosidade. Eu quero que você traga aquilo que Deus está dando para você, em termos de cestas básicas. Porque hoje, queridos irmãos, se eu for falar para vocês, o Pão e Vida está precisando lá de alimento hoje. O pastor Luiz Aurélio está pedindo alimento lá hoje. Eu mandei R$50 de Pix para ele. Mas também o irmão da irmã Silene, lá na Águias de Cristo, também está precisando. Lá está precisando de cobertor para os irmãos que são mais idosos lá. Dá para você entender? Dá para você entender que também lá na casa lá, no nosso lar Batista de Crianças, tem 3 bebês novos, e está precisando de fralda, está precisando de roupa. Dá para você entender que generosidade precisa ser o estilo de vida do cristão, que bondade precisa ser a disposição do nosso coração, sem que alguém peça para nós. E eu queria falar com você hoje, igreja, de uma maneira muito especial. Eu estou dando o curso de batismo e hoje eu estava falando das coisas que a nossa igreja faz, das coisas que nós somos como igreja que participa, não só aqui nesse ambiente que nós temos, mas também de todas as ações que essa igreja faz, de todas as possibilidades que essa igreja faz. Essa semana, o pastor Luiz Walter falou para nós que foram compras 10 bicicletas para os nossos missionários na Índia. Mês passado foi comprada uma moto para aquele que é o coordenador desse grupo lá. Essa semana também, lá no Piauí, nós ajudamos um pastor que está com a esposa internada. E eu quero falar para os irmãos o seguinte: recurso no reino de Deus sempre tem um lugar que está precisando. Hoje, por exemplo, o pastor Edivaldo está lá no local que a gente alugou. Eu fiquei sabendo que nós temos um terreno lá e que a gente precisa ir lá resolver o problema desse terreno. E eu perguntei hoje, o pastor Sérgio Vaz estava aqui, quanto que precisa para resolver esse problema? Aí ele falou: acho que uns 10 mil. Eu falei: eu não tenho 10 mil, mas eu sei que está no bolso de algum dos irmãos aí. E é isso que nós fazemos como o reino de Deus. E é isso que essa igreja faz. Ela não está aqui para o seu pastor trocar de carro todo ano, não. Não está aqui para o seu pastor ficar comprando terno caro todo ano, não. Para fazer viagem para Israel, não. Nós estamos aqui para viver o reino de Deus, fazer o reino de Deus e fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo cresça cada vez mais. É isso que eu e você estamos aqui para fazer. É isso que é o meu sonho de igreja. Eu tenho falado com essa igreja aqui, desde o período que o pastor Wesley chegou, já há 7 anos, eu falei: pastor, eu quero ver um lar batista aqui, ou em Goiânia, ou na grande Goiânia. Dá para você entender, querido irmão, querida irmã, o meu sonho é ver essa igreja, vivendo uma igreja que de fato seja generosa, que vive de fato essa experiência marcante com o Espírito Santo de Deus, que vive de fato essa experiência maravilhosa de total dependência de Deus, de total segurança no Senhor, que se sustenta nele. É isso que nós estamos aqui para fazer, é isso que Deus está nos dando para fazer, é isso que Deus está nos dando possibilidade de fazer. Eu quero te dizer ainda mais: se você mergulhar nisso, verdadeiramente, no Espírito Santo de Deus, as bênçãos de Deus vão jorrar e vão se multiplicar na sua vida, na sua casa, nas suas gerações, nas gerações dos filhos dos teus filhos. Amém, igreja? Dá um glória a Deus.
Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor, o nosso Deus, porque Ele é digno disso. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Eu sou testemunha viva de que Deus faz isso. Eu sou testemunha viva disso, de um homem que trabalhava de madrugada para se sustentar, para fazer com que surgisse essa igreja. E olha onde nós já chegamos. E eu quero dizer para os irmãos que isso aqui é pouco para Deus. Amém, irmãos? Essa igreja, esse templo é pouco para Deus, porque Deus tem nos dado muito mais, e Ele quer que nós façamos muito mais. Hoje eu estava em casa, estava pensando, gente, 10 mil reais a gente resolve. Aí eu fiquei parado, eu fiquei pensando, Glênio, uns 200 mil a gente constrói um templo lá para o seu pai? Constrói, não constrói? 200 mil a gente constrói um segundo templo. Dá para você perceber isso, igreja? Isso é ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não é uma igreja para envaidecer o nome de ninguém, mas para engrandecer o nome do nosso Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então fala assim comigo: eu quero engrandecer o nome de Jesus Cristo. Sem fé não se agrada, irmãos. Vamos com fé agora. Eu quero engrandecer o nome de Jesus Cristo. Nós estamos nesses 31 dias do mês da família, o doce sabor da família. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite que esse doce sabor da família em nós é esse Espírito Santo enchendo o nosso coração, toda a capacidade, toda a força, todo o poder, para que a gente faça uma diferença neste mundo. O Senhor Jesus disse: não se pode esconder a candeia. Não se pode esconder a candeia. Não se pode esconder o Evangelho de Cristo Jesus. Não se pode esconder a obra do Espírito Santo em nós. Deus quer fazer muito mais na tua casa e na tua vida. Eu espero que nessa noite nós possamos sair daqui desejosos de sermos mais e mais cheios do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Ora ao Senhor neste momento. Se essa é assim a tua vontade, peça isso para Deus. Deus, eu quero ser cheio desse teu Espírito. Eu quero abundar. Abundar não, eu quero superabundar em bondade e gentileza na minha casa. Eu quero superabundar em palavras de edificação na minha casa. Eu quero superabundar na generosidade para com o teu reino, na generosidade para ver o teu reino que cura, que salva, que liberta, se enchendo e se espraiando por toda a face da terra, a partir da minha vida, a partir da minha família, a partir desta igreja. Senhor, que nós não venhamos a nos acomodar, que nós não venhamos, ó Deus queridos, a achar que já chegamos em algum lugar, porque o Senhor tem muito mais para nós, o Senhor deseja muito mais de nós. Por isso, Santo Espírito de Deus, encha-nos com teu poder, encha-nos com a tua glória, encha-nos com a tua força, enche-nos e encoraje-nos a vivermos e a proclamarmos o teu reino a cada dia mais. Ó Pai querido, que em nossa casa nós não sejamos, ó Deus, como a casa daquele rico da parábola de Cristo Jesus, mas que nós sejamos, ó Pai queridos, homens e mulheres realmente que transbordem em generosidade para com teu reino e para com teu próximo, e que em nossas famílias se transborde o amor, se transborde, ó Deus, palavras, ó Deus, que edificam, palavras que fortalecem, que encorajem, que gerem fé, palavras, ó Deus, que gerem inspiração, ó Pai querido. Enche-nos nesta noite com teu Espírito Santo, enche-nos com a tua glória nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você quer desse Espírito Santo de Deus, fique em pé comigo agora na presença do Senhor. Fique em pé agora na presença do Senhor. Eu quero orar. Se você deseja isso, viver essa experiência,
essa experiência do transbordar do Espírito Santo. Não é uma experiência de estar apenas com o Espírito Santo, de sentir a presença do Espírito Santo. É a experiência de transbordar, irmão, transbordar no Espírito Santo. Sabe, querido irmão, de transbordar em alegria, em paz, em júbilo, em longanimidade, em paciência, em bondade, esse transbordar de Deus. Peça isso para Deus agora: Senhor, eu quero transbordar do teu Espírito. Coloca a mão no teu peito e fala: Senhor, eu quero que encha a minha alma, enche o meu coração. Eu quero transbordar desse teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero realmente, ó Deus, transbordar em atos de generosidade, em atos que fazem a diferença. Eu quero, ó Deus, que dos meus lábios saiam, ó Deus, palavras que edificam, que geram fé, que geram esperança, ó Pai querido, que geram encorajamento, ó Pai querido. Ó Pai, vem em cada vida nesta hora, Pai querido. Vem, ó Pai, vem quebrar, ó Deus, as maldições, palavras que foram malditas, que caiam por terra hoje em nome de Jesus. Venha, ó Deus querido, encher e inundar os corações, ó Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira como entrou, mas saia daqui, ó Pai querido, repleto da paz, ó Pai, repleto, ó Pai, desse desejo de mostrar mais do Senhor, mais da Tua glória, mais da luz do Senhor, mais, ó Deus, das bondades do Senhor, das maravilhas que o Senhor tem nos dado. Ó Pai querido, continua, ó Deus, esta obra, continue derramando, continue falando, continue edificando a Tua igreja cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diz: amém. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.